Olá, estamos começando o nosso boletim, o Boletim Marco Antônio Villa. Muito obrigado a todos que nos acompanham. E sempre digo, se você está vendo pela primeira vez e gostar desse boletim, se inscreva no canal. Se você já está inscrito, indique a um amigo ou uma amiga. É muito fácil, canal do YouTube Marco Antônio Villa. É uma entrevista, está no Estadão. Estou com o Estadão aqui aberto. Bolsonaro e os... Está entre aspas, está o título. Bolsonaro e os seus sabem o que fizeram no verão passado, fecha aspas. Diz Dino sobre risco de prisão. Linha fina, ministro da Justiça afirma que se aliados do ex-presidente temem a detenção é porque devem ter motivo. Tá? E aí começa a matéria... E ele vai dizendo em entrevista exclusiva ao Estadão, o ministro Flávio Dino, logo teremos uma outra, temos uma entrevista dele, logo teremos uma outra, tá? Já vou antecipando, dele aqui no canal, mas vamos em frente. Isso é exclusivo ao Estadão. Dino declarou que atualmente não haveria razões para Bolsonaro ser detido. Fez questão de destacar, porém, que esse cenário pode mudar, sabe Deus o que a gente fez. Fecha aspas, insistiu. O ex-presidente foi para os Estados Unidos, nós já sabemos e não tem data para voltar, está lá na terra do Pateta, né? Como nossa terra do Pateta sou eu, tá? Não é o que está aqui no Estadão. Aí vem as perguntas do Estadão. Muitos no governo avaliam que uma eventual prisão do ex-presidente Bolsonaro pode fazer dele uma vítima, parecer uma perseguição política, mas todos concordam que ele deve ficar inelegível. Qual é a sua avaliação sobre isso? Aí respondeu o ministro, eu não opino sobre isso porque não é uma decisão política, é uma decisão do Poder Judiciário, ponto. Está corretíssimo, eu dizendo agora o ministro. Nova pergunta, mas tem algo que justifica a prisão dele hoje? Aí vem o ministro. Nesse momento, não, mas sabe Deus o que essa gente fez? Então, quando os aliados dele dizem que ele está com medo de ser preso, é porque eles sabem alguma coisa que a gente não sabe ainda. Assim como quem não deve, não teme, quem deve, teme. Então, eles devem saber o que eles fizeram no verão passado. Bolsonaro e os seus sabem o que fizeram no verão passado para ter tanto medo. Eu não sei o que vai aparecer ainda. Vamos aguardar. Estadão. O ex-presidente está nos Estados Unidos, vai participar de uma conferência anual de ação política conservadora em Washington, no início de março. Ele não sabe quando volta. Aí diz o ministro, se Bolsonaro voltar amanhã, ele vai ser preso? Interrogação. Não vejo por quê. Falando como jurista, como professor de direito, amanhã o Bolsonaro vai ser preso. Mas por quê? Hoje faço questão de frisar, não há motivo. Agora, há um processo no TSE sobre inelegibilidade que obedece a outros critérios. Então, eu não vejo realmente esse risco. Agora, que ele está com medo, está. Por que ele está com medo, eu não faço a menor ideia. Ele deve saber. Repito eu, ele deve saber. Só um parênteses, tudo isso é por causa da senhora Carla Zambelli, né, que se acha a rainha da cocara preta, falando uma linguagem mais popular, que deu uma entrevista, que disse que mandou um e-mail para o ministro Alexandre de Moraes, se desculpando, etc., e 2 dias depois foi liberado de suas redes. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você imagina se o ministro vai liberar as redes porque ela mandou uma mensagem dizendo que não vai mais pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quem pede impeachment é no Senado, tal qual reza a Constituição. Salvo engano, essa senhora, ela é deputada, então precisa ler, eu sempre falo, é importante ler, faz bem para a saúde, emagrece. Artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal, quando é privativamente é só a ele. Inciso 2, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, etc. Então, a questão toda é que essa senhora deputada sequer sabe isso. Então, como se o ministro também estivesse morrendo de medo de um impeachment proposto por essa senhora. Quem é essa senhora? Quem é essa senhora? Quem é? O que ela faz? Que importância ela tem? Né? Aí na prateleira ela está onde? Outro lá, né? E quando ela está desesperada dando essa entrevista para tentar limpar a barra dela, vamos lembrar a história da pistoleira dos Jardins, tudo aquilo, tem a questão dos diversos inquéritos sobre fake news, tem as questões no TSE, tem as questões do Supremo Tribunal Federal, o episódio aqui nos Jardins, em São Paulo, foi um negócio assim intolerável, inaceitável. Vamos ver se o Conselho de Ética se movimenta, né, na Câmara dos Deputados. Então ela está querendo garantir a qualquer custo o seu mandato, está querendo se afastar
do seu mito. Não falou em mito, inclusive, nessa entrevista. Então, o que o ministro está dizendo falando assim, se até eles estão com medo de que pode ocorrer com o Bolsonaro, quem são eles? Zambelli e Caterva, né? Porque algo foi feito. Claro, é o raciocínio lógico, uma lógica socrática. Avisando a deputada que lógica socrática não é o meia-direita do Corinthians, né? Do Corinthians, da seleção brasileira, teve uma breve passagem pela Fiorentina, começou no Botafogo do Ribeirão Preto, foi nosso colega lá durante muitos anos na TV Cultura, no Cartão Verde, sempre me encontrava com ele, coincidia minhas idas com o Cartão Verde, um cara fantástico, né? Não é esse Sócrates, é aquele outro, o grego, tá? Nascido em 470 e que acabou sendo levado à morte onde se culta lá em 399 a.C. Lembrar que não está errado também a cronologia. Nós estamos falando do período antes de Cristo. Então, tem que ser bem devagarzinho para entender, tá bom? Nasceu em 470, morreu em 399.